de hoje e a gente vai tirar as nossas dúvidas sobre este assunto. E se você tiver suas dúvidas, não deixa de mandar sua mensagem, sua pergunta através do nosso WhatsApp, tá? Tá aí na sua telinha, é o 981457570. 981457570. Se você tem alguém que tá aí sofrendo com Alzheimer, tá no início, tá com suspeita, você quer tirar alguma dúvida, essa é a hora, né, doutora Cléia? Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia. Como está? Muito obrigada, tudo na paz. Bom dia. Graças a Deus. Fala um pouquinho pra gente, o que é a Alzheimer primeiro, né? Para quem está em casa, quem não conhece um pouco sobre a doença, explica um pouquinho o que seria. Isso. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e progressiva, né? Então, assim, você apresenta com os sintomas de déficit de memória, déficit de atenção, desorientação espacial, às vezes você realizava as suas atividades de vida diária e hoje você já sente dificuldade, então é importante que a família fique atenta, principalmente na deficiência de atenção e na deficiência de memória. Às vezes aquele pai, aquele avô, aquela mãe que tem uma rotina de comprar o pão e de repente se perde no caminho. Ou então, esquece, né? Ou esquece de voltar, o caminho de voltar. Então é uma desorientação que é temporal, porque a própria doença, ela desenvolve justamente as funções neurocognitivas. A partir de quantos anos uma pessoa ela pode desenvolver Alzheimer? Olha, na prevalência hoje é de 60 a 65 anos, mas tem diagnóstico precoce. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa nova medicação. Eu queria saber se a senhora tem um pouco de conhecimento sobre essa medicação que está surgindo aí, que todo mundo está já querendo essa medicação, porque eu acho que deve ter alguma chance de cura, né, para o paciente, ou até um tratamento mais eficaz, né, doutora? Isso. A questão da cura. Está uma polêmica grande entre a neurologia, né, sobre a medicação. Porém, é porque o Alzheimer é uma doença genética, ou então através dos fatores externos. E surge o quê? Uma beta-amiloide, que é uma proteína que aglomera no cérebro. E em relação disso, vem o quê? A morte neuronal. É uma lesão progressiva neuronal. Que essa lesão progressiva neuronal, ela afeta todas as funções cognitivas das vidas diárias da gente. A gente precisa ter atenção, precisa ter memória, orientação espacial. Então, o que é que acontece com a medicação que hoje, né, os Estados Unidos aprovou, que é essa polêmica na área de neurologia, que na verdade ela vai diminuir essa beta-amiloide. Quer dizer, ela serve para o diagnóstico em fase inicial. São aquelas pessoas que já estão iniciando o esquecimento, iniciando a orientação espacial. E essa medicação, ela diminui para o quê? Retardar a evolução, não é a cura. Mas pelo menos o tratamento é feito um tratamento que dá uma retardada, dá uma melhorada, né? Exatamente. Eu estava discutindo ali nos bastidores, tudo é lucro para a doença de Alzheimer. A gente não tem gatilho da causa definitiva, só quando morre. Porém, tudo é lucro. Então, assim, essa polêmica que essa nova medicação, mas se ela retarda, e se você consegue diagnosticar no início da doença, então há um lucro, há uma ajuda. Com certeza. Agora, o que é que tem mais assim de novo em relação, né, a esse tratamento do Alzheimer, além do remédio? Ora, nós temos reabilitações, né? Hoje a gente tem um trabalho lá na psiconeuro do neurofeedback, que é uma estimulação neuronal. Como é uma morte neuronal, também na fase inicial, ela tem contribuído muito, e a estimulação da terapia ocupacional para as atividades de vida diárias, porque eles ficam perdendo, ficam se limitando, por exemplo, a forma de vestir, né? As agnosias que a doença provoca, a agnosia de que ele esquece o nome de objetos, você vai comer uma maçã, então ele tem a dificuldade de dizer a maçã, ele sabe a função que é para se alimentar, mas perde, né, ele esquece do nome do objeto. Então, hoje existe uma equipe multidisciplinar de terapia ocupacional para ajudar essas pessoas acometidas pelo Alzheimer, principalmente na fase inicial. Existe a fonoaudiologia para a questão da linguagem, das agnosias, que às vezes eles têm dificuldade na fala, que afeta a área. É uma doença, sabe, Marília, que ela vai se alastrando nas funções neuronais, né, na função, ela limita a funcionalidade da gente. Então, na medida que ela vai
se alastrando por ser uma doença progressiva, então vai dificultando o paciente a desenvolver as atividades diárias. Dentro de uma equipe multidisciplinar, terapia ocupacional, neuropsicologia para estimular a memória, a linguagem, você retarda, né? Essa medicação, eu estou torcendo para dar tudo certo, para ajudar, é mais um, né? Como é que a gente fala? Uma utilidade, é mais uma forma da gente oferecer a esses pacientes qualidade de vida, né? Com certeza. Agora a gente fala muito do canabidiol, né? Que é muito usado aí em alguns tratamentos, em algumas doenças degenerativas, como exemplo do Alzheimer também, né? E eu queria saber assim, a senhora é a favor dessa medicação, não é? Acha que essa medicação ajuda também? Olha, Marília, no dia a dia nosso, né, de reabilitações que a gente faz, avaliação para diagnosticar, tudo é válido. Então, o cérebro ele fica mais aberto quando se utiliza, às vezes, as medicações para receber essas informações externas da gente. Então, tudo é válido. Muito bom. Agora, atividades com, vamos lá, porque uma vez eu fui no asilo. Tinha uma senhorinha de 104 anos, minha gente, ela era lúcida. Aí eu falei com ela, conversando com ela, e eu perguntei o que é que ela fazia, né? E ela disse que fazia muito palavras cruzadas. E eu queria saber, estimula, né, o cérebro dessas pessoas, palavrinhas cruzadas, fazer essas coisas, né, para manter o cérebro mais ativo. Mais ativo, exatamente. Né, algum tipo de trabalho. Existe várias atividades. Essas atividades, elas ajudam as pessoas? Bastante. Veja bem, eu vou tentar explicar. No cérebro da gente, a gente tem 100 bilhões de neurônios. E esses neurônios, eles se comunicam, eles se fazem sinapses para que a gente possa ter nossas atividades, a gente funcionar. A gente chama função executiva. Então, a partir do momento que você faz atividades para você estimular o cérebro, aquele neurônio, um neurôniozinho com o outro que se comunica, ele está sendo estimulado. Então, a probabilidade dele é ele se comunicar para a gente ficar mais atento. Então, essa estimulação cerebral é importante. Quais as atividades? Por exemplo, a terapeuta ocupacional. Existem pacientes na fase inicial para moderada que eles se perdem dentro de casa. Então, a atividade, né, terapia ocupacional, eles vão orientar, né, como entrar no banheiro, como entrar no seu quarto. A medicação, eles esquecem muito, eles tomam a medicação e esquecem que tomou. Então, a gente tem sinais na terapia ocupacional para eles não esquecerem, direcionar, treinar o cérebro para eles não esquecerem essa rotina diária. A questão do dia da semana, mês, ano, a gente reabilita também. A questão dos aniversários dos filhos, que esquece, passa, como se diz, despercebido, exatamente. Então, isso Mas aí os filhos já entendem, né? Exato. Que é por aí conta da doença, então dá, e né, gente? A gente tem que dar um desconto. Exato. Então, a neuropsicologia, eles já vão trabalhar com calendário. É sempre manter o cérebro em funcionamento, porque quando a doença ela vai se alastrando por ela ser progressiva, mas enquanto ele está ali, sabe, já consciente, com pequenas perdas, esse momento da estimulação é importante. E o mais importante, Marília, é você fechar o diagnóstico precoce. Porque aí a gente tem condições mais de reabilitar aquelas funções neurocognitivas que elas já não estão funcionando mais e as funções cognitivas preservadas. Então, a gente tem algo que a gente pode estimular para o paciente funcionar e oferecer qualidade de vida. Muito bom. Gente, é o seguinte, quem quiser participar, tá? Se você tiver alguma dúvida, manda sua mensagem, sua pergunta aí através do nosso WhatsApp. Pode ser áudio, pode ser mensagem escrita, tá, gente? A pergunta pode ser do jeito que você quiser. No 981457570. Até agora a gente não tem nenhuma pergunta, então tá tudo certo, viu, doutora Cléia? Tem muita gente que às vezes tem dúvida e fica perguntando outras coisas. Mas eu queria saber o seguinte, né? Tem gente jovem que esquece muita coisa. Ai, me esqueci. Ai, me esqueci. Eita, eu esqueci disso. Eita, eu esqueci desse compromisso. Será que isso já é um sinal? É muito comum os pacientes chegar no consultório justamente com essa queixa. Doutora, eu estou esquecida e eu acredito que eu estou com Alzheimer. É o seguinte, existem uns quadros que realmente ele afeta a funcionalidade. A gente tem uma área frontal do nosso cérebro que ele é responsável para o discernimento, memória de curto prazo. É comum demais, eu estou esquecida para fatos recentes, né? O estresse mesmo. O estresse, ele provoca esse esquecimento. O quadro de depressão dá um branco. A funcionalidade neuronal ela começa a ficar com uma velocidade lenta.
A gente chama a velocidade de processar o mundo externo lento, justamente pelo nível de estresse e exaustão, que o neurônio ele fica fadigado, cansado, como se ele estivesse preguiçoso. Então isso com certeza afeta as funções neurocognitivas que a gente precisa para viver, né, no dia a dia. A questão da depressão também, os neurônios eles ficam, como ela atinge uma substância que é responsável pelo estado de humor, então os neurônios também ficam preguiçosos para fazer a comunicação das sinapses, para que a gente possa falar, escutar, codificar a informação. Então essas patologias mais severas, elas afetam as funções neurocognitivas. Marília, para as pessoas que estão nos vendo aqui, eu vou dar só uma orientação rápida. O segredo do nosso cérebro é você codificar a informação bem. O cérebro aqui na testa, que ele codifica a informação, ele grava no hipocampo para executar. Então, se você codifica certo, você vai armazenar certo e você vai falar certo. Muito bom. Olha, não é só gente jovem, adolescente também. Mas eu estudei, daqui a pouco esqueço. Eu digo, como assim? Você estuda, não tem nada na cabeça, só tem isso para fazer. E de repente, estuda na hora de uma prova, ou de um negócio, dá um branco. Eu não sei se é um nervosismo, né, doutora? Olha, Marília, existem vários caminhos para a gente avaliar isso aí. Existem adolescentes que têm problemas de TDAH, existe o déficit de atenção para o processo de aprendizagem, e existe o quadro emocional, que também bloqueia a funcionalidade neuronal. O nervosismo, a tensão de fazer uma prova, né? Isso bloqueia todo o estudo que foi feito lá atrás, na hora bloqueia. Então, assim, tem que ver bem direitinho, tem que ver essas causas, sabe? O que é que está acontecendo no seu contexto? É uma ansiedade? É um nível de estresse decorrente a um concurso que vai fazer? É uma deficiência de atenção, que se eu tenho uma boa atenção, se eu olho para você, esse contexto, eu percebo. Então, se eu tiver uma boa atenção, eu vou ter uma boa memória. Com certeza. Então, tá aí, viu, gente? Eu acho que a gente já esclareceu bastante sobre a doença do Alzheimer. Que bom que essa medicação, né, apareceu, que ela chegue logo aqui no Brasil. Não sei se já está no Brasil. Não, ainda não, mas se Deus quiser, vai chegar. Para que todos possam fazer esse tratamento, né, gente, para retardar pelo menos um pouquinho, né, e a gente ter as pessoas mais próximas da gente por mais tempo, né? É mais um suporte, né, Marília, para o tratamento. É muito ruim, gente, você tá com uma pessoa, aí ela fala, e tem gente que não tem paciência, né, e fala e faz pergunta, e daqui a pouco pergunta a mesma coisa de novo. Aí, mas a senhora já perguntou, aí pergunta a mesma coisa de novo, ou seja, quando pergunta mais de duas, três vezes seguidas, gente, tem que ter paciência, vocês têm que entender que é um problema da doença mesmo, né? E Marília, o que é importante também ressaltar aqui é que no início da doença, os pacientes eles entendem que estão ficando esquecidos. Então, o que é que é muito comum acontecer deles se isolarem, eles não participarem de uma reunião em família para conversar. Exatamente, porque eles sabem que está com alguma dificuldade, que está com uma deficiência de memória. As pessoas que gostam muito de dirigir, eles sentem dificuldade por conta da desorientação espacial, que é um dos sintomas importantes. Eles esquecem entre a esquerda, a direita, né, a lateralidade. Então, assim, o esquecimento, ele provoca o paciente ele fica limitado para as suas atividades de vida diária. Muito bom, muito bom. Doutora Cléa, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã da Gente, viu? Muito bom aí o nosso assunto de hoje. Eu vou ao pequeno intervalo, volto já já, vamos falar um pouquinho sobre marketing, tá? E ainda tem